Bom dia, povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Vamos nos achegando. Aleluia. Vamos nos achegando aí à live. Manda o link para os irmãos, nos grupos. Aleluia. Bom dia. Cansado de os meus sonhos, vem me libertar. Os meus pés estão no Egito, minhas roupas são. Obrigado, graças a Deus, que bênção estarmos aqui juntos. Eu vou lutar até o fim. Eu não vou morrer aqui, não vou parar. Nem desistir de tudo que sonhei. Eu vou romper a minha dor. Eu vou fazer seja o que for, pra contar a história que Deus escreveu. Amém, amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos nos achegando, aguardando os minutos aí para os irmãos entrarem, para a gente começar a nossa live. Os meus pés estão no Egito, minhas roupas são do Egito, mas o meu coração está em outro lugar. Lá eu tenho uma aliança, como Deus de Jacó, Isaac e de Abraão. Eu vou lutar até o fim, eu não vou morrer aqui, não vou parar nem. Amém. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos. Estamos começando a nossa live devocional. Glória a Deus pela sua vida. Vamos ver quem já está por aqui. Bom dia, Luana Cristina. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua presença aqui na live. Irmã Kátia, muito bom dia. Dai dos Reis, bom dia, paz do Senhor. Irmã Rafa, muito bom dia. Bia, Deus abençoe. A Bia ontem sofreu uma lesão aí nos pés, vindo para a igreja. Que Deus te dê pronta recuperação, que você se recupere rápido para a glória de Deus. Irmã Nereia, muito bom dia. Lívia, Kátia, família aí abençoada. Irmão Ricardo, todos vocês, Deus abençoe. Glória a Deus, que bênção ter você aqui nesse momento, nessa manhã. Glória a Jesus. Estamos avançando, meus irmãos, no nosso propósito, avançando no nosso tempo devocional, né? Estamos aí buscando conhecimento de Deus. Amém? Muito bom dia a todos, povo de Deus. Olá a todos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Então sejam bem-vindos ao nosso devocional. Eu estou grato ao Senhor por toda a bênção que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Irmã Vera está entrando, glória a Deus, irmã Vera, pela sua vida. Senti sua falta ontem no culto. Nós amamos sua vida, minha querida. Que bênção te ver por aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso devocional. Os irmãos estão entrando e eu queria dizer para vocês que o meu objetivo era fazer uma live rápida, no máximo meia hora, mas eu sei que Deus, Ele quer nos ensinar, Deus quer nos transformar através da palavra, e às vezes a gente recebe uma carga maior, como tem sido esses últimos dias, e eu preciso passar.
Mas aí os irmãos que têm os seus compromissos, os irmãos que vai sair para trabalhar e tem o tempo ali contadinho, não tem problema. Se eu estiver no meio da live e você tiver que ir trabalhar, você dá uma pausa, vai fazer os seus compromissos, né? E depois termina à noite, tá bom? Termina quando tiver tempo, no meio do dia, se você arrumar um tempinho, põe o fone de ouvido e ouve o restante. Então não fique constrangido, tá bem? Eu vou passar o conteúdo todo daquilo que Deus tem me dado e vocês vão aproveitando durante o dia. Porque esse objetivo é de todos os dias a gente ir aprendendo e crescendo. Uma coisa é certa, sua vida não vai ficar estacionada. Sua vida não vai ficar do mesmo jeito. Porque quando você decide aprender, aí o progresso começa. Quando você decide saber mais de Deus, entender melhor, Deus vai te dando graça e você vai subindo de nível, vai fazendo progresso nas áreas que Deus vai te dando graça. Amém? Então assim, só não vai crescer quem não quer, quem não tem interesse, quem é preguiçoso. A preguiça não vai deixar crescer. Mas quem está ali, né, se dedicando ao Senhor, aí sim essa pessoa ela vai fazer progresso, ela vai avançar para a glória de Deus. Quem vai avançar aí, escreva nos comentários, eu vou avançar. Então, já vamos começar nosso devocional. Hoje é segunda-feira, lunes, dia 26 de janeiro. O mês está acabando, meus irmãos, né? Parece que é 49 de janeiro, que janeiro é um mês tão largo, né? Mas está acabando o mês para a glória de Deus. E eu declaro nesta segunda-feira que você desfruta da bondade de Deus, de toda a bondade do Pai. Eu declaro em nome de Jesus a bênção do dia. Agora é esse momento da bênção do dia sobre a sua vida. Eu declaro que nesse dia você recebe o Espírito do Senhor. Que o Espírito do Senhor esteja sobre você, que a unção da sabedoria esteja sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu coração, que a unção de avanço está na sua vida, que os milagres poderosos do reino de Deus estão sobre a sua vida, que a unção da sabedoria, que os milagres vão se materializar, os milagres vão se materializar, vão se tornar fatos em sua vida. Milagres se tornarão fatos em sua vida. Em nome de Jesus eu declaro isso na sua vida hoje, minha amada irmã, meu amado irmão. Eu declaro que você tem a mente de Cristo, que você é filho amado, filha amada, e porque é amado por causa desse amor. Ninguém pode te separar do amor de Deus, ninguém pode se separar do amor do Pai, mal algum pode separar, nada pode tocar você. Eu declaro isso sobre a sua vida, que você é amado por Deus, amado, amada. Deus tem um amor grandioso por você, e esse amor, ele te protege, esse amor te cobre, te guarda, esse amor te levanta para a vida. Esse amor de Deus, que nada pode te separar dele, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Você é mais do que vencedor, porque você está unido ao Senhor por causa do amor que Ele tem. Muito bom dia. Eu declaro nesse dia que você se apropria das bênçãos dos céus. Eu declaro que você toma posse hoje e que você hoje entra em Canaã. Eu declaro que você está entrando nos próximos dias. Nos próximos dias há um novo nível de favor sobre a sua vida, que as coisas já começaram a andar, e nas próximas semanas haverá a movimentação dos céus que te favorece em nome de Jesus. Eu declaro isso e você se apropria disso nessa segunda-feira. Começa hoje a movimentação dos céus. Haverá uma esfera de milagres na sua vida. Há uma esfera de colheita, de entrar na colheita que você nem plantou. Porque quando Israel entrou na terra, eles se colocam na terra, eles pisam o pé na terra, eles se apropriam de uma colheita no primeiro dia. Eles já começaram a colher no primeiro dia. No primeiro dia eles já começaram a se alimentar da provisão daquela terra. E eu declaro que nesse dia, nessa segunda-feira, você entra nesse ambiente de colheita em nome de Jesus. Amém?
Essa é a bênção do dia que eu libero e declaro sobre a sua vida. Amém? Já entrou aqui a irmã Shirley, entrou aqui a minha irmã Thaís. Oh, meu Deus, que povo abençoado. Glória a Deus, irmã Flavinha. Vamos juntos no tema de hoje? Bom, irmãos, nós estamos cada dia conhecendo um inimigo. Porque uma das maiores estratégias de guerra, de batalha, é você conhecer o inimigo. Como você vai lutar contra o que você não conhece, né? Então é muito importante conhecer o adversário. E hoje nós vamos conhecer mais um dos nossos inimigos. Aqueles 7 que está descrito em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 1 em diante. Muitos dos nossos irmãos já entraram na terra. Muita gente já entrou na terra, mas ainda não desfrutam porque não expulsaram os inimigos. Glória a Deus. Eu quero lembrar você que nós estamos na 3ª semana. Estamos trabalhando para o ano 2026, para que seja um ano incrível. É ano de tomar posse. É ano de se apropriar das promessas de Deus. Você quer, com certeza, que o seu ano de 2026 seja um ano incrível. Você quer que o seu ano de 2026 seja melhor que 2025 e melhor que os anos anteriores. Com certeza. Mas a minha pergunta é, que ferramentas você tem? Porque se você não tiver ferramentas novas, se você não ir para um ambiente novo, receber uma direção nova, você vai reproduzir a mesma coisa. Então por isso eu tomei essa decisão de estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, fazendo essa live, para te ferramentar, para te dar ferramentas do alto, para que você vença. Então, eu gostaria que você colocasse aí, né, no chat, 2026, eu vou me apropriar de tudo que Deus já me deu. Então Deus está trazendo à tona, Deus está nos mostrando, Deus está nos fazendo enxergar os inimigos, para que a gente tem que expulsar da nossa terra os ocupa, que está na nossa terra, para que venha milagres e você venha desfrutar de tudo que Deus preparou, tudo aquilo que Deus já te deu. Então coloque aí, Deus, em 2026, eu não vou permitir que os inimigos ocupem o meu território. 2026, eu vou me apropriar, eu vou tomar posse, Eu não vou permitir que inimigo algum, potestade algum, me atrapalhe de desfrutar tudo que é meu, em nome de Jesus. Vou me apropriar do que Deus me preparou. É isso mesmo, irmã Nereia. Vou me apropriar de tudo que Deus me preparou. Irmã Luana, vou me apropriar. Rafa, isso, glória a Deus, glória a Deus. Vamos para o Salmo 73? Vamos começar aí com o Salmo 73. Se você estiver anotando, pegue a sua Bíblia, né? Pegue seu caderno, sua caneta. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente Deus é bom. Verdadeiramente Deus é bom. Para com Israel e para com os limpos de coração. Deus é bom para Israel e Deus é bom para os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio, porque não há aperto na sua morte, mas está mais firme está na sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cercas, como o colar vestem-se de violência e de adorno. Os olhos deles são inchados de gordura e superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Erguem sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que seu povo volta aqui e as águas de copo cheio lhes espremem e dizem:
Como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E se lhe aumentam riquezas, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração? É em vão que eu tenho purificado o meu coração? É em vão que eu tenho lavado as minhas mãos na inocência? Pois todo dia eu sou afligido, sou castigado cada manhã. E se eu dissesse também falarei assim: eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Veja bem que o salmista está dizendo: olha, eu estou olhando para o ímpio, ele nem trabalha tanto, ele nem passa as lutas que eu passo, ele é mau, pensa mal o dia inteiro, sabe? É um homem maldoso, e ele prospera, e todo dia aumenta a riqueza dele, a medida dele é cheia. E eu estou aqui purificando o meu coração, então lavando a minha mão na inocência, e todos os dias eu sou afligido, todos os dias eu sou castigado. E se eu fizer o que eles fazem? E se eu falar o que eles falam? Olha só o salmista, Asaf falando. Então ele diz assim: quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até, ele diz, comecei a pensar essas coisas e eu fiquei perturbado. Só dele pensar isso, ele já ficou perturbado. Até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim desses homens, dessas pessoas. Entendi o fim deles. Certamente tu pusestes eles em lugares escorregadios. Tu lança em destruições, como cai na desolação, quase num momento fica totalmente consumido de terrores. Como faz com o sonho que acorda, assim o Senhor, quando acordares, e desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins, e assim me embruteci e nada sabia. Eu era como um animal perante ti, todavia estou de contínuo contigo, e tu me seguraste pela mão direita. Guia-me com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu? A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há ninguém que eu deseje mais além de ti. A minha carne, o meu coração se desfalecem, mas Deus é minha fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todo aquele que, apostatando, se desvia de ti. Mas para mim, bom é me aproximar de Deus. Eu pus minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Amém? Glória a Deus, amém. Que salmo poderoso, irmãos. Que salmo poderoso. O salmista está aqui dizendo que ele começou a olhar a prosperidade do ímpio e o coração dele azedou. E depois ele entrou no santuário de Deus e ele viu que aquilo ali, que aquela prosperidade, ela era passageira. Que aquela prosperidade, no final, aquelas pessoas, elas tinham as coisas, mas no final elas estavam com terrores, perturbadas. Que quando se aproximava do fim da vida delas, o que elas encontrariam era com a destruição, com a morte, com a desolação, e que eles seriam consumidos de terrores. Que a herança deles não existia, mas ele disse: eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança. O que tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra nada que eu deseje mais que o Senhor. Eu pus minha confiança no Senhor. Salmo 73 é um salmo do Asaf. O Asaf expõe o coração dele. O Asaf expõe o coração dele e ele compartilha
o que ele está pensando. Eu estava olhando para a prosperidade do ímpio e eu quase caí. Ele começa falando nesse salmo, as primeiras palavras que ele traz são palavras que trazem cura, a cura que ele recebeu. Como ele foi curado no espírito, como ele foi curado no coração, porque nós vemos as pessoas, muitas vezes elas se perdem. Elas se perdem quando elas olham para o mundo, quando elas olham para as coisas da terra, quando elas olham o ímpio prosperando. E elas desejam as mesmas coisas. E o que nós vamos falar hoje, o nosso tema é sobre inveja. Porque nós estamos falando dos inimigos de Deus, nós estamos falando sobre os espíritos, as castas de demônios, os principados que estão morando na nossa Canaã, lembram-se disso? Perdão, meus irmãos. Nós estamos falando então sobre as castas de demônios, os principados. Então, só para te posicionar, para te dar aí um contexto, né? A gente começou na semana passada falando sobre os heteus, que são os inimigos que bloqueiam a nossa entrada. Ele opera com barulho para nos fazer ter medo, né? Então, os heteus é a primeira casta de demônios, é a primeira nação. Ao atravessar o Jordão, esta é a primeira barreira que vamos enfrentar. Ele trabalha para fazer a gente desistir, para a gente não entrar na terra. Com barulho, com a pressão, ele usa o medo para causar um sequestro emocional, para fazer você acreditar que você não vai vencer, né? Na terça e na quarta-feira passada nós falamos dos girgazeus, que uma vez que você entra, uma vez que você consegue entrar na terra, ele vai fazer você patinar na vida, amassar barro. Os girgazeus são as nações, povo do lodo, povo do barro, né? Teimosia, cabeça dura, aquele espírito de teimosia que pega as pessoas e elas não conseguem avançar. E para vencê-los é necessário ter um espírito de obediência, um espírito de conselho. Depois, na quinta-feira, vimos nosso terceiro inimigo, os amorreus, que é o veneno do orgulho. Já que você venceu eles, então eles convidam você a subir a montanha e colocar lá um trono, e de lá você achar que tudo que você conquistou é por causa do seu trabalho, é por causa da sua inteligência, e que você é o maior, que você não ouve ninguém. E o próprio orgulho, ele coloca Deus como teu opositor, e aí o próprio orgulho te derruba, né? E na sexta-feira nós terminamos a semana falando dos heveus. Os heveus é a infiltração, a mentira e o engano. Se ele não conseguiu te parar lá fora, então ele vem com o espírito da mentira para conviver junto com você e se tornar um parasita e roubar as suas vitórias e conviver contigo e estar do seu lado, se fazendo, né, ali através de um comportamento maquiado, como se fosse amigo, como se fosse cercano. Lembra dos gibeonitas que chegaram com os pão bolorento, que chegaram com as roupas, contando uma historinha triste, mas trouxe muito prejuízo para o povo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os cananeus. Amém? Cananeus. Então os cananeus, na verdade, toda a terra de Canaã, de uma certa forma é chamado de cananeus, mas tem o povo específico, especificamente ali o central, o povo que era realmente cananeu, sem ser os jebuseus, os heveus e tudo mais. Então os cananeus, eles habitavam junto ao mar, nas cidades mais importantes dessa nação cananeia. Eles estavam em Tiro e Sidom. Era um grande centro comercial, havia uma grande movimentação de atividades comerciais, e
essa nação dos cananeus era uma nação que, na sua grande maioria, eles eram mercadores, negociantes, também chamados de mascates. Eles negociavam, caminhavam com coisas e negociavam coisas, produtos. Eles representavam uma mentalidade materialista. Eles representam um tipo, um padrão de pensamento materialista. O espírito da mistura e da corrupção progressiva. A base do nome cananeu está ligado a humilhar, abaixar, rebaixar. Sim? Rebaixar. O trabalho deles está no comércio, na troca, no câmbio, né? Na troca de valores. E uma das marcas muito claras dos cananeus, Oséias, o profeta Oséias, no livro do profeta Oséias, no capítulo 12, versículo 7, vai dizer: cananeus, nas suas mãos está a balança enganosa. Cananeu significa negociar valores com a balança enganosa. Alguém que se adapta aos princípios para obter vantagem. Dentro da tipologia, os cananeus representam um espírito de concessão, de mistura do santo com o profano, de tolerância por conveniência. Normalização da idolatria, era um povo extremamente idólatra. E eles se adaptam, sabe, o camaleão, se adaptam para poder continuar ali. Israel não conseguiu destruir por completo os cananeus e eles lançaram muitos tropeços. Então muitos inimigos atacam, oprimem, amedrontam, mas os cananeus eles permanecem, eles convivem e eles vão influenciando aos poucos para o mal. Eles não destroem Israel com uma guerra direta, mas eles vão destruindo com a aproximação. Então, a aliança mais conveniência é igual a idolatria. O problema não é a força deles, o problema é a proximidade de viver ao lado deles. Então, os cananeus simbolizam aquilo que não confronta a fé, que negocia. Orígenes é um dos pais da igreja. Orígenes, ele disse que os cananeus representam as paixões enraizadas e não os pecados externos. Paixões enraizadas, é isso que ele representa. O Agostinho também, que foi um dos pais da igreja, ele dizia que Canaã simboliza a alma regenerada e os cananeus é a alma habitada por vícios antigos. Então Canaã significa para nós a alma regenerada. E todos esses inimigos, né, que os 7 inimigos que nós estamos falando, seria os cananeus, a terra habitada por vícios antigos, por problemas antigos, por comportamentos antigos. Então os cananeus eram mercadores e vendedores. Aí você fala: meu Deus, eu sou vendedor, eu trabalho com vendas. Não há nenhum problema em você ser um vendedor, né? O vendedor é uma profissão. Muitos irmãos trabalham nessa área, muitas pessoas sustentam suas famílias nessa área. E o problema não é ser mercador, o problema não é ser vendedor. O problema de Canaã é que eles tinham uma balança injusta. Escreva aí nos comentários: balança injusta. Eles não eram somente mercadores, mas eles enganavam. Sim, imagina só que você abre uma barraquinha de suco, né? Vou vender suco de laranja. Aí você coloca 70% do copo é gelo e os outros 30% é o suco da laranja. A balança enganosa, né? Um irmão lá no interior que ele vendia leite, ele tinha as vacas, era 70% água, 30% leite. A balança injusta, certo? Às vezes a pessoa começa bem ali: eu vou fazer um chocolate, vou fazer um bombom, né? Uns brigadeiros para poder
ganhar um dinheiro, aí vai lá, compra o melhor chocolate, e os irmãos, né, falam, nossa, vamos ajudar fulano, olha, tá fazendo para vender com tanta qualidade, né? Olha que produto bom, que caixinha bonita e tal. E aí todo mundo começa a ajudar aquela pessoa porque vê a qualidade. Daqui a pouco aquela pessoa já começa a misturar o chocolate belga com o garoto para poder vender, né? Já cai a qualidade, sobe o preço, balança injusta, né? O irmão que vai fazer o pastel de carne, aí ele começa a vender, daqui a pouco ele já joga a carne da soja ali dentro, né? Para poder render a carne. Então são o espírito dos cananeus, né? Vende, como diz o ditado, gato por lebre, né? Então é isso, essa é a mentalidade. Eu estou dando exemplos simples aqui para você ir identificando o espírito dos cananeus. Não é só isso, tem mais detalhes. Para você identificar esse principado, essa potestade, é aquele tipo de pessoa que quando ele vai comprar algo, a coisa dele é cara. Se você for comprar alguma coisa dele é muito caro, tudo dele é muito especial, tudo dele é muito caro. Mas quando você vai vender as suas coisas para ele, o seu serviço, aí as suas coisas já não valem nada. É rebaixar. Cananeu significa rebaixar. Já viu gente assim? Tem crente assim, né? Que não foi, ele não sabe valorizar o que o outro tem, o que o outro carrega. Ele não sabe ser justo, ele quer se aproveitar de situação. Às vezes a pessoa está numa situação difícil, precisa vender algo urgente, e aí vou aproveitar que esse irmão aqui está vendendo esse terreno, aí ele pechincha e põe defeito, porque ele quer comprar mais barato, ele não, a balança dele é injusta. Depois você vai comprar dele isso, ele vai te vender 3 vezes mais. Entende? Isso não é sobre negociar, isso aí é balança injusta. Então eu estou falando para você poder identificar esse principado. Pessoas que só pensam no seu benefício próprio, que não valorizam o trabalho do outro, que não valorizam as coisas do outro. E aqui eu quero ler com você em Sofonias, no capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Uivai-vos, moradores da região, do mesmo território, porque todos vocês que mercadejavam está arruinado. E todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigareis homens que se espeçam com a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem ou mal, por isso serão saqueados os seus bens e assolado as suas casas. Edificarão suas casas, mas não habitarão nela. Plantarão as suas vinhas, mas não beberão do seu vinho. Sabe o que Deus está falando? Vocês que ficam mercadejando, que não vê, acha que Deus não está vendo, né? Que Deus nem vai fazer bem, nem vai fazer mal para você, porque você acha que Deus não vai agir contra as injustiças. Vocês vão edificar a casa, mas você não vai habitar nela. Você vai prosperar? Vai prosperar. Você vai construir? Vai, mas você não vai desfrutar. Você vai plantar vinha? Vai, mas você não vai beber do vinho. Estão vendo aí, irmãos? Não adianta as pessoas fazer as coisas com balança injusta, sabe? Aquele olho de inveja, aquela ganância. Não adianta. Deus está dizendo, você que pratica essas coisas, Deus vai vir contra você. Às vezes você faz essas coisas e você diz no seu coração, Deus não está vendo isso. Deus não vai se importar, Deus não vai se meter nisso. Eu vou continuar praticando porque Deus não está se importando com isso. E às vezes você até espiritualiza. Eu tenho que conseguir mais dinheiro, porque daí eu oferto, daí eu abençoo. Aí um dia eu vi uma pessoa que faz muito isso. Essa pessoa tem esses costumes, estava falando, não, Deus vai tirar do ímpio para dar para o justo, não é? Deus não tira do ímpio para dar para o justo?
para poder, assim, sabe, se proteger, para dizer que ele está fazendo algo que Deus concorda. Não, não é assim que funciona. Quando é Deus que tira, não é você que vai lá tirar do outro. É Deus. E Deus faz pelas vias corretas. Não é você invejando, você querendo o que o outro tem, as coisas do outro, fazendo negócio com balança injusta, que Deus vai abençoar você. Zacarias, no capítulo 14, versículo 21, diz: e de todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos que se sacrificarem virão, e delas tomarão e elas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor. Sabe? Deus vai tratar com o espírito cananeu, com gente da balança injusta. Então Deus está dizendo que esse espírito cananeu é um espírito de interesse. Sabe, o espírito cananeu é aquela pessoa que ela entra numa casa, ela aluga uma casa, a casa não é dela, ela mora ali 5, 10 anos. A hora que ela vai embora, ela arranca até a janela, arranca a luz, a lâmpada, ela deixa a casa destruída. Porque ela está com raiva, porque ela tem que sair. Ela não sabe deixar o lugar melhor do que ela pegou quando ela chegou. Esse é um espírito cananeu e Deus vai tratar. Né? Você entra num lugar, você entra num banheiro, você tem que deixar melhor do que você entrou. Você entra nos lugares, você tem que deixar tudo melhor do que você entrou. Porque que é o próximo que chegar, saber que passou ali um servo do Senhor, próspero, abençoado. Amém? Então Deus está dizendo que esse espírito cananeu é o espírito que representa esse principado, essa potestade de querer o que é dos outros, de tomar o que é dos outros, de olhar com os olhos de cobiça o que é dos outros. Então o espírito cananeu, ele se manifesta na avareza e na cobiça. O espírito cananeu, ele opera na avareza e na cobiça. Escreva aí. Sabe, gente descontente. O espírito cananeu, ele opera no descontentamento também. Como está o seu contentamento? Como anda o seu contentamento? Como eu posso identificar se esse espírito está operando na minha vida? Como é que eu posso identificar se esse principado está operando na minha vida? Porque eu quero entrar na minha terra prometida, eu quero entrar na minha Canaã. Eu preciso desfrutar de tudo que Deus falou. Eu não quero perder as bênçãos do Senhor, não quero perder minha Canaã. Não quero não poder desfrutar porque eu não expulsei o inimigo, porque tem o ocupa morando aqui, porque eu não coloquei para fora as nações que representam os inimigos de Deus. Eu quero expulsar da minha vida todos os inimigos. Eu quero expulsar da minha vida tudo aquilo que me impede de viver o sobrenatural. 2026 será um ano marcante, será um ano extraordinário. Eu viverei todas as bênçãos do céu. Eu viverei todas as bênçãos de Deus. Amém? Declare isso. 2026 eu viverei as bênçãos. Mas como você tem coragem de dizer isso, pastor? Né? No meio de um cenário tão louco na política, nas nações, o reino que você representa não está na miséria. Você não foi enviado como embaixador de um reino que está em crise. Você é representante do reino de Deus na terra. Portanto, a sua provisão é mediante a realidade do trono, a realidade do rei, a realidade das riquezas desse reino. Porque o trono de Deus não está em crise. O trono de Deus não está com déficit. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, você não vai viver somente para sobreviver em 2026. Você vai se mover em graça, em favor. Deus é o seu provedor. Que essa manhã seja uma manhã de milagre para nossas vidas. Que essa semana seja uma semana de provisões abundantes. Eu tomo posse disso para a minha vida. O meu milagre vai chegar. Então, com toda a autoridade, eu declaro que 2026 será o ano
de apropriar-se de milagres. Mas há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. Você precisa pé na terra e falar: eu me aproprio, eu tomo posse. Sim, aqui eu declaro que onde eu chego, eu sou uma autoridade no nome de Jesus. Nesse ambiente eu piso os meus pés. Nesse ambiente onde eu piso os meus pés é um perímetro do reino de Deus, é a embaixada do reino de Deus. É aqui há fartura, aqui há provisão, aqui há milagres. Eu vou viver o meu milagre. Só que também tem inimigos, e eu vou expulsar esses inimigos. O inimigo que você está sendo encorajado de expulsar hoje se chama cananeu. E o cananeu é o espírito da avareza, o espírito da cobiça. E esse espírito opera. Como é que eu faço para entender? Como é que eu faço para saber a influência desse espírito na minha vida? Vamos lá, vou te dar um tutorial de como descobrir se esse espírito está na sua vida. Primeira pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Como anda o seu contentamento? Como anda o seu coração? Como está o contentamento do seu coração? Você está contente com o que tem? Ou você é aquele tipo de pessoa que nunca está contente? Pode dar o mundo inteiro para você, mas não é o suficiente. Nunca está agradecido. Sempre está reclamando, sempre pensando daquilo que você não tem, daquilo que você ainda não conquistou. Sempre querendo aquilo que ainda não chegou, reclamando e reclamando. Você está dando glórias por aquilo que você já tem? Você está agradecido por aquilo que Deus já te deu? Ou você não consegue desfrutar das coisas do dia, porque você tem tantas coisas ao seu redor que você poderia estar grato, mas você não consegue desfrutar? Você deveria estar agradecendo e batalhando para conquistar mais coisas, mas você não consegue desfrutar. Você está na mesa para comer, está reclamando da comida, reclamando de tudo, de todos, reclama dos filhos, da esposa, do cônjuge, reclama da igreja, reclama do salário. Esse demônio de reclamação que pega o coração das pessoas, que tudo para ela parece estar fora do lugar. Se não tiver um motivo, se não tiver algo para reclamar, a pessoa não está em paz. Ela tem que ter algo para ela estar reclamando. E reclama da roupa, reclama do emprego, reclama do tempo, reclama de tudo. Reclama do barulho, reclama do silêncio. Porque você não é agradecido. Sabe por que você está reclamando? Porque você está de olho em outras coisas. Você está pensando naquilo que você não tem. E esse inimigo precisa ser expulso da sua vida. Senão você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. O problema disso, desse espírito de não contentamento, de descontentamento, ele existe porque você tem uma avareza, uma cobiça. E quando tem uma cobiça também, você corre um grande risco de entrar nesse lugar chamado inveja. Você viu Asaf falando nos Salmos, você percebeu? Asaf está falando no Salmo 73. Olhando para a prosperidade do ímpio, eu quase caí. Porque eu fiquei olhando para o que ele tem, mas eu olhei bem e vi as coisas erradas que ele faz. Aí você pode falar, mas fulano está fora da igreja e tem isso, tem aquilo, outro. Cicrano não está servindo a Deus, está vivendo a vida errada e está prosperando. Ele não serve a Deus em tudo. Ele não serve a Deus, mas tem tudo. Faz coisas erradas e tem tudo. Parece que Deus não está se importando. Parece que Deus não está vendo. Ele vive bem e a gente está aqui sofrendo. Eu sou servo de Deus e sofro. E essa pessoa não serve e está só desfrutando da vida. Porque essas pessoas erradas têm tudo. Eu queria ter para abençoar a igreja, eu queria ter para isso, eu queria ter para aquilo. Não. Não espiritualize a inveja. Pare de mentir para você mesmo. Seu coração está adoecido de inveja. Tem um espírito cananeu dentro de você. O inimigo lá fora, os inimigos que vêm contra você, eles podem até ter algum poder, mas
o grande problema é o inimigo que se aloja dentro de você. Às vezes a gente fica achando que a nossa vida não anda é porque fulano, porque Beltrano, porque não sei quem, porque o diabo, porque o inimigo quer me parar. Não. Ninguém pode parar a marcha de alguém que está com o coração em Deus. O que trava a sua vida não são os inimigos lá fora. São os inimigos que você hospedou dentro de você, os ocupas que estão aí. E a inveja é um ocupa que você tem que repreender. Para de olhar o que o outro tem e desejar e cobiçar. Para de olhar, sabe? Tem gente, sabe, irmãos, o espírito de inveja é um negócio tão terrível. Tem pai que tem inveja do filho, tem mãe que tem inveja da filha, né? Tem irmão que tem inveja do outro, é doente de inveja. Não consegue ver o outro prosperando, não celebra a vitória do outro irmão. A gente tem que ter cuidado com o invejoso, tem, mas você tem que ter muito mais cuidado com a inveja em você. Então, o seu coração está adoecido com a inveja. Hoje em dia, com as redes sociais, né, a gente vê os outros ostentando uma vida e a gente fica olhando para o que os outros estão postando e muitas vezes aquilo adoece o nosso coração. Então isso aí te impede de ver a bondade de Deus, de desfrutar da bondade de Deus. E eu estou aqui esta manhã para falar contigo, para falar com você, que Deus quer curar o seu coração, que toda inveja precisa ser repreendida. E é a palavra de Deus que limpa, é a palavra de Deus que nos purifica, e pela palavra nós somos purificados. Sabe por que as pessoas não conseguem agradecer a Deus? Porque não conseguem enxergar a bondade de Deus. E isso é uma doença. Você é tão abençoado, tem tanta bênção ao seu redor, você precisa agradecer. E muitas vezes você está coberto de bênção, muitas vezes a pessoa está coberta de bênçãos, mas ela está reclamando. Ela consegue reclamar. Você já viu isso? Esse tipo de gente que eles estão assim cobertos de bênção, mas eles não param de reclamar. Isso é uma doença, irmãos. Esse é o demônio cananeu. Como faz para ser curado? Começar a ver que Deus é bom. Olha Asaf como ele começa a declarar. Primeira coisa que ele fala no Salmo 73. Verdadeiramente Deus é bom. Como esse descontentamento vai sair da sua vida? Como é que esse espírito cananeu vai ser repreendido da sua vida? Às vezes não é você, às vezes é uma pessoa do seu lado. Mas você precisa ajudar essa pessoa a ser liberta. E ensinar ela que a sua vida está coberta de bênçãos e você precisa começar a olhar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor é bom. Vamos começar agora? Diga aí: Deus, verdadeiramente Tu és bom. Escreva aí no chat: verdadeiramente Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com o seu povo. Deus é bom para com a igreja. Deus é bom para aquele que é justo. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Deus é bom com o ímpio. Deus é bom com o não ímpio. Deus é bom com o justo. Deus é bom com o injusto. Deus fez o sol para os justos e os injustos. Deus fez a chuva para o ímpio e para o santo. Deus fez a chuva para o justo e o injusto. Ele dá a luz, Ele fez o sol. Verdadeiramente Deus é bom, aleluia. É assim que eu começo a ser curado. Quando eu começo a expulsar o espírito cananeu, o espírito de descontentamento. Esse espírito vai sair da sua terra. E sabe, irmãos, a gratidão ela é contagiosa. Se tiver alguém ingrato do seu lado, você já começa a agradecer. Começa a agradecer, começa a contar os milagres. Como o salmista diz, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e
tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Não podemos nos esquecer, cada dia nós estamos sendo cobertos de milagres, de bondade de Deus. Olha ao seu redor e começa a contar as bênçãos. Tem um louvor antigo que diz: quantas bênçãos, quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpresos quanto Deus já fez. Há muitas bênçãos ao seu redor. Você começa a fazer isso e você vai ser curado do espírito do descontentamento. Enquanto você agradece, o cananeu vai saindo, vai sendo expulso da sua terra. Enquanto você vai declarando que Deus é bom, antes que você nascesse, Ele é bom e continua sendo bom até o fim da sua vida. Ele é bom para comigo. Coloca a mão no seu peito essa manhã e diga: Deus é bom para comigo. Deus tem sido bom para comigo. Ele era bom no passado, Ele é bom no presente e será bom no futuro. Deus se move em bondade e amor. Ele nos ama e o amor dele é revelado através da sua bondade. Ilma, lindo esse louvor, glória a Deus, os 564 da harpa cristã. Amém? Por que tem gente que não consegue enxergar a bondade de Deus? Quando nós estamos com o coração contaminado, nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus. E hoje, nessa manhã, Deus está dizendo: guarde o seu coração de toda sujeira. Guarde o seu coração. Porque o que é sujeira? Sujeira não é propriamente pecado. Uma coisa é viver sujo, outra coisa é viver em pecado. Olha só, Asaf, ele disse: eu estava andando pela rua e vi a prosperidade do ímpio. Ou seja, quando você vai sair na rua, quando você vai sair para o mundo, imagina só as sandálias. Você põe as suas sandálias para caminhar, né? E você passou o dia inteiro caminhando na terra, na poeira, ou no asfalto, seja onde for. E você vai chegar no final do dia, você chega às 8 horas da noite em casa, né? E você vai tirar a sandália, como que está o seu pé? Está empoeirado. Sim ou não? O pé está empoeirado da sujeira, né? Da poeira do dia. É que você estava trabalhando, não que você se rolou na lama, você não rolou na areia. Você saiu para fazer a sua vida, você saiu para viver. E caminhando, enquanto você caminhava nas suas tarefas, a poeira da vida impregnou nos seus pés. Então isso não é propriamente pecado, isso é uma sujeira do cotidiano. Ou seja, quando você sai para a rua, quando você sai para o mundo, os seus pés ficam sujos do caminhar. Então isso aponta para a nossa caminhada na terra. Enquanto a gente está andando no mundo, a poeira do mundo, a sujeira do mundo vai impregnando na gente. Então não é que você é mau, não é que você está desviado, não é que você não ama a Deus. Não, é o normal, é o natural da vida. É caminhar na terra e aí tudo isso vai impregnar você. E Asaf tem esse reconhecimento. Olha, eu estava caminhando e eu vi, meu Deus, eu vi isso, isso impregnou em mim. Isso veio. Estão comigo? Aqui um alerta para eu terminar a live. Já vou terminar, irmão, 7h30. Então, Asaf, ele caminhou pela vida, ele viu a prosperidade do ímpio e aquilo veio, impregnou no coração dele. Até aí era inevitável. Agora imagina só, você chega do final do dia com o pezão sujo, né? A poeira da sandália. Aí você tá aquele lençol branquinho na sua cama, 300 fios egípcios,
E aí você, sem tomar banho, sem limpar os pés, você se deita na cama. Hã? Ou seja, você normaliza a sujeira. Então, assim é o pecado. Muita coisa vai vir no nosso coração. Muita coisa vai vir em nosso caminhar, né? Mas nós precisamos nos limpar com a palavra de Deus. A sujeira impregnada é uma coisa. Agora, normalizar a sujeira, você não vai para as águas se limpar, aí é o pecado. Então a palavra de Deus é que nos limpa. A palavra de Deus é que nos purifica. A palavra de Deus é a água que nos limpa e nos purifica. Por isso nós precisamos correr para a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos entrar no lugar santo, no ambiente secreto. E foi o que Asaf fez. No final do dia, ele estava todo machucado, todo chateado, porque ele viu o ímpio prosperando, mas quando ele entrou na presença, as águas da palavra o limpou. E aí ele entendeu. Aí o coração dele foi limpo. Aí então entrei no seu santuário. Então entrei na sua presença. Eu peguei a sua palavra e eu entendi tudo. O que ele entendeu? E ele entendeu que Deus viria com justiça, que a aparente prosperidade teria um fim e que no final das contas quem seria abençoado, quem prevaleceria, quem teria uma nação poderosa, uma geração poderosa, quem ia ter um legado grandioso, quem iria trazer as suas bênçãos até 1000 gerações era o Senhor que traria a prosperidade sobre o justo. O injusto, o ímpio tinha dias contados, mas o justo permanecerá para sempre. O injusto cai rapidamente, não demora muito, a prosperidade do ímpio cai. Tem dias contados. A riqueza do ímpio tem dias contados, mas a riqueza do justo ela é eterna. O que você precisa hoje é limpar o seu coração. Não permita que os seus poços sejam entulhados. E hoje, esta manhã, nós estamos recebendo a palavra de Deus, que nos limpa. Amém? 7h33, vou terminar a live. E amanhã nós vamos continuar falando dos cananeus. Amanhã a gente continua e nós vamos falar sobre desentulhar poços. E vamos prosseguir no nosso estudo. Que o Senhor fale ao seu coração, que Deus possa conduzir o seu dia. Quero chamar você para orar nesse momento. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, estamos aqui na sua presença essa manhã. Eu junto com os meus irmãos estamos sendo instruídos pela tua palavra. Todos os dias estamos recebendo a instrução do alto, recebendo revelação, recebendo, Senhor, a direção para nós termos um ano poderoso. E nós não viveremos coisas grandiosas se tiver descontentamento no nosso coração, se tiver inveja no nosso coração, se nós não expulsarmos do nosso território esses demônios, esses sentimentos de inveja, esses ocupas, essas emoções baixas, de baixas frequências, que nos impede de viver coisas grandiosas. Então nós precisamos nos livrar de tudo isso, que a nossa vida seja limpa, que a nossa casa seja limpa. Sim, nós precisamos nos afastar dos invejosos. Sim, nós precisamos ter cuidado com a inveja, mas muito mais nós precisamos ter cuidado com a inveja dentro de nós, com o descontentamento dentro de nós. Porque a tua palavra nos ensina que nós não podemos nos conformar com o mundo. Não vos conformeis com o mundo. Mas não é com o mundo, o globo, as pessoas, o mundo cosmos, não é o mundo universo, mas sim o mundanismo, a mentalidade do mundo dentro de nós. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos ser igual ao ímpio, que deseja coisas dos outros, que fazem negócios com a balança injusta. Que nós venhamos, ó Deus,
em nome de Jesus, a ter um coração justo, um coração limpo, a trabalhar com a justiça, em valorizar as pessoas, valorizar o que elas têm, fazer negócios justos, andar, Senhor, em justiça, não querer resultados rápidos, lucros rápidos, enriquecimento rápido, que nos leva, Senhor, à destruição, não desejar e cobiçar coisas alheias, mas que nós venhamos, no nome de Jesus, andar nos seus caminhos, viver na sua palavra e obedecer ao Senhor. Declara as suas bênçãos sobre o teu povo, declaro que o seu povo está sendo limpo a cada dia, e cada dia nós vamos nos parecer mais com Cristo e viveremos o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu declaro bênçãos sobre a sua vida, declaro o favor de Deus e que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, bom dia. Você está liberado agora para ir para o seu trabalho, para ir para a sua casa, para ir para os seus afazeres. Obrigado, irmã Sandra Scarcelli. Obrigado, Sandra, pela sua companhia ali em Paris. Irmã Ilma, Deus abençoe. Irmã Nereia, irmã Thaís, Bia. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Irmã Kátia, irmã Lívia, irmão Ricardo, irmã Rafa. Deus abençoe. Espero vocês amanhã, para a gente terminar. Amanhã terminamos os cananeus. Amém? Vamos falar mais desse espírito amanhã. Bom dia a todos. Deus abençoe e até amanhã.